Atenção! Esse vídeo não possui o intuito de substituir a obra original, então caso você não tenha tido um contato com ela, sai desse vídeo, vá ter esse contato, experiencie o que a obra tem a te oferecer, refletindo sobre, tire suas próprias conclusões e ao final, se ainda tiver interesse em ouvir a minha opinião sobre a obra, saiba que sempre será uma honra tê-lo aqui. Não terceirize a sua responsabilidade de refletir e nunca substitua a jornada pelo acúmulo de informações. Esses dias eu fui terminar de assistir o último episódio da primeira temporada do anime Chainsaw Man, e o fato de ter um literal homem katana me fez lembrar de um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Eu lembrava de pouquíssimas coisas dele, basicamente que eu tinha gostado do filme, de que todos os atores eram orientais e de que tinha uma luta na chuva em preto e branco que eu tinha achado muito maneiro. Então, após filtrar essas informações, eu passei algumas horas no Google buscando esse filme. E veja só, se você leu o título desse vídeo, então é óbvio que você já sabe o resultado. Hoje eu vou falar do meu filme favorito do Jet Li, Hero. Lançado em 2002, dirigido por Chang Yimou, o filme conta a história de Nameless, um guerreiro que após ter matado os 3 principais inimigos do reino de Shin, ganha a oportunidade de ficar 10 passos do imperador e relatar seus feitos. A primeira coisa que eu queria falar sobre esse filme foi justamente o que me fez lembrar dele, as suas cenas de luta. Logo nos primeiros 15 minutos, nós já somos apresentados não só a melhor luta do filme, mas uma das melhores lutas que eu já vi no geral. No caso, estou me referindo à luta do protagonista contra o Sky. Há vários aspectos que me fazem gostar bastante desse segmento. O Sky, que é representado pelo Donnie Yen, é primeiro desafiado pelos denominados 7 guardas da elite da corte de Shin. E é meio óbvio que esses personagens vão servir como uma escada para o Sky, mas a cena de luta é tão bem feita que em momento nenhum essa obviedade me tirou do clima. E muito disso, sei lá, uns 90% se deve pela coreografia, que me lembrou bastante o filme O Tigre e o Dragão. A física parece inexistente, os guerreiros principais possuem habilidades sobre-humanas. Eu confesso pra vocês que eu gosto bastante dessa estética. O cara rodopiando por causa do cano inox, as espadas sendo amassadas, os pulos em que a gravidade fica da lua, e lá mais pra frente os confrontos que parecem envoltos por algum elemento, como a luta sobre as águas do Nameless e do Brooksford, ou os movimentos da Flying Snow que parecem evocar os ventos, que convenhamos, né? Além de esteticamente lindo, também é maneiríssimo. It was perfect. Perfect. Mas enfim, voltando para esse segmento aqui, após o Sky derrotar o líder daquele esquadrão e os outros NPCs que por algum motivo lutam simultaneamente a cada multiplicação de 2, há todo um momento de respeito onde o esquadrão reconhece a derrota e tudo, e eu achei isso bem legal. Realmente acaba o confronto e você já entende que o poder de luta desse cara é mais de 8.000. Então, finalmente veio o nosso protagonista e acontece algo muito legal. Se há minutos atrás nós vimos o Sky usando 7 NPCs de Shin como uma escada para mostrar o perigo que ele representa, agora o nosso protagonista faz exatamente o mesmo com ele. E todos os detalhes que mostram isso são fenomenais. A expressão facial do Donnie Yen, que antes era serena, muda, a sua fisicalidade demonstra que ele fica mais acuado, literalmente na defensiva, e ainda tem os aspectos da lança. Antes ela parecia inabalável, amassava as espadas como se fosse um filete de cobre, e agora o filme faz questão de dar um destaque na forma trêmula que ela ficou após o golpe do protagonista. Toda essa evolução gradativa que o filme faz para estabelecer o nível de habilidade do protagonista e por consequência dos outros adversários que ele enfrenta, eu acho no mínimo muito engenhoso. Ao invés de ter um diálogo clichê falando fulano é mais forte que ciclano e Beltrano é mais forte que fulano, o filme simplesmente mostra isso. Em relação à luta em si entre os dois, eu acho muito criativa. Até o fim da música diegética, nós vimos toda a luta na mente dos personagens. Inclusive, ela é tocada por um instrumento que me lembrou bastante aquela guitarra havaiana do High Hopes, né? Não sei se vocês também tiveram essa impressão. Enfim, quando as cordas se partem e efetivamente começa a luta, ela se resolve somente com um golpe. Pra mim, essa cena se conclui no time certo. Não fica algo maçante, enjoativo, muito pelo contrário, fica até uma leve sensação de querer um pouco mais, sabe? Quando eu vi essa cena, me lembrou até algo que, sei lá, veríamos no Vagabond do Inui, sabe? E não é só essa luta que tem um excelente time, mas na minha visão, o filme como um todo possui essa característica. Em momento nenhum eu senti uma barriga ou algo assim. E eu atribuo muito desse mérito ao roteiro. Ele não é nem uma esfera perfeita do Iberê, mas definitivamente ele é redondinho. Algo que eu acho muito interessante é que após os primeiros 20 minutos, a impressão que me deu foi que o filme não passaria de uma receita de bolo pré-estabelecida. Eu realmente achei que o filme ia ficar transitando até o final entre o segmento do protagonista relatando seus feitos e o segmento do protagonista lutando contra alguém.
Porém, lá para os 40 minutos de filme, essa receita de bolo, esse algoritmo que o filme parecia seguir até o final, acaba sofrendo uma mudança interessantíssima. Os relatos unilaterais do Nameless saem de cena e dão espaço para as acusações, suposições do Imperador Shin. Se eu fosse dividir esse filme em 3 atos, eu acho que eu colocaria a quebra do primeiro ato para o início do segundo justamente aqui. Inclusive, foi nesse momento que virou aquela chave na minha cabeça e eu percebi como essa obra nasceu para ser um filme. E se fosse transportado para qualquer outra mídia, não teria o mesmo impacto, porque todos os elementos que compõem esse filme são tão impactantes quanto o roteiro. Eu assisti esse filme em mandarim, e por mais que eu não possua uma familiaridade com essa língua para me aprofundar melhor na forma em que os atores dissertaram suas falas, sinceramente, mesmo com essa minha limitação de não saber porra nenhuma de mandarim, eu achei que houve ótimas performances sim. Tanto que inúmeras cenas marcantes possuem o impacto que tem justamente por essas atuações. Algo muito legal é que nas diferentes versões da história, as características de personalidade que os atores dão aos seus personagens sempre é alterada. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre tem uma alteraçãozinha ali. E isso ficou mais visível pra mim na atuação da Maggie Chan. Na versão do Nameless, para fazer sentido na narrativa que ele criou, a Fly Snow é mais indiferente, temperamental, vemos até um certo desprezo em relação às pessoas que a circundam. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas principalmente ela é extremamente enfática nas suas decisões. Já na versão do Imperador Shin, ele idealiza o romance dela com Brooke Sword de tal forma que a personagem vira quase uma personificação do amor Eros. Nessa versão ela é mais contida, calma, ela decide ferir o seu amor e se sacrificar quase exclusivamente para salvá-lo. Essa versão é quase um romance daqueles mais melosos, sabe? Mas quando se encerra esses contos e finalmente partimos para a realidade, percebemos que essas características de personalidade que vimos anteriormente são na verdade um excesso da realidade. A personagem de fato sente um amor intenso pelo Brooke Sword, tanto que ela prefere compartilhar a morte com ele do que viver sem o mesmo. Porém, esse fator não a deixa apática para defender as suas convicções. Muito pelo contrário, para defender seus ideais, ela é extremamente enfática ao confrontar um Brooke Sword, tanto verbalmente quanto fisicamente. Outra atuação que eu queria destacar é do Shane Domen, que interpreta o Imperador Shin. Em 90% do filme ele é eficiente no papel. Realmente a gente compra a ideia de que ele é um imperador em tempos de guerra, ele tem uma cara meio sisuda, mesmo com seus maiores inimigos supostamente mortos, ele continua de armadura. O filme faz questão de ficar dando destaque nos olhares dele, para mostrar como ele é observador e tudo, mas na reta final do terceiro ato ele deixa de só fazer a cara de bunda padrão e se destaca bastante. Após o Nameless revelar a versão verdadeira da história, a reação do Shane Domen é surpreendente, você vê aquele choque contido. Ao meu ver, a mudança da expressão impassível que o personagem faz durante o filme todo foi fundamental para o impacto dessa revelação. Além do monólogo incrível que ele faz, onde ele admite que os súditos da sua corte não entendem o que passa no seu coração, muito bom essa cena. Eu gosto bastante do fato do filme deixar claro que ele não é um mocinho ou algo assim, ele tem o seu ideal, mas para alcançá-lo ele faz coisas atrozes. E por conta do filme criar essa ambiguidade, se vale ou não a pena matar o Imperador Shin, a gente fica com essa ansiedade de saber a decisão do Nameless até o final. Se não fosse a cena de luta do início que eu destrinchei, eu acho que esse seria meu momento favorito do filme. E em relação aos outros atores em destaque, ao meu ver todos estão bem consistentes. De fato eu vi um exagero aqui, uma apatia ali, mas nada que me tirou a imersão. E falando nisso, não tem como falar de imersão sem citar o design de produção. Por mais que eu tenha que enfiar alguns efeitos para o vídeo não sofrer um copyright, vocês já devem ter percebido o quão bem feito e realista é o design de produção. Você pode até se questionar, qual é o seu conhecimento sobre a cultura chinesa do século II a.C. para fazer uma afirmação dessas? Porém, quando eu falo que ele é realista, não estou me referindo ao realismo da cultura chinesa há séculos atrás, até porque eu não tenho conhecimento algum para comentar esses detalhes, mas sim ao realismo proposto pelo próprio universo do filme. Nenhuma norma visual pré-estipulada pelo filme me pareceu ser quebrada. Você não vai ver nenhum copo da Starbucks no cenário ou alguém tratando uma Baby Alive como se fosse de verdade. Mas só para não passar desapercebido, teve um momento que durou uns 5 segundinhos que quase abalou minha suspensão de descrença. Na luta da Flying Snow contra a Moon, aquela gotinha de sangue na espada, claramente feita por um estagiário, quase me quebrou. Porém, como ela já corta para uma cena lindíssima das pétalas tomando uma cor avermelhada e a Moon se mesclando, quase sendo engolida pelo cenário, meio que me fez superar aquela tosqueira e seguir imerso novamente.
E já que eu comentei sobre a cena da Moon, eu vou falar sobre um dos elementos mais marcantes desse filme. Eu acho que para muitos até mais do que as cenas de luta. No caso, estou me referindo às cores. Lá nos 16, 17 minutos de filme, quando o Nameless começa a narrar a história de como ele derrotou o Brooksword e a Fly Snow, nós vimos uma mudança radical na paleta de cores. Todo aquele aspecto inicial, mais voltado para o escuro e cores meio pastéis, desaparece e dá lugar a uma estética super avermelhada. Eu confesso para vocês que inicialmente isso me incomodou demais. Toda vez que o filme alternava entre o segmento do relato do Nameless e a interação do Imperador Shin, essa mudança estética era extremamente incômoda para mim, até porque eu não conseguia ver um sentido nisso. Mas quando o Imperador Shin começa a narrar sua hipótese do que teria acontecido e começa outra mudança na paleta de cores, aí sim eu comecei a gostar bastante dessa escolha. Isso porque, diferente do que eu achava, não foi só uma escolha estética aleatória ou um delírio de autenticidade do diretor, muito pelo contrário, essa escolha possui uma função narrativa muito engenhosa. Como eu disse anteriormente, inicialmente na versão do Nameless, essa mudança radical na estética me causou um certo desconforto, como se tivesse algo errado acontecendo. E de fato, tinha algo errado acontecendo. Essa versão da história é uma farsa, uma invenção do protagonista. Mentira! Esse diretor conseguiu passar pra mim, com esse elemento estético, a mesma sensação que o Imperador Shin sentiu ouvindo a história, a sensação de que tinha algo errado. Ou seja, ele conseguiu emular a desconfiança que o personagem sentia no próprio espectador. Pô, gente, sério, isso beirou o genial. E ainda tem outras escolhas com as cores que, ao meu ver, foram muito felizes. Nesse filme, quando uma determinada cor acaba dominando a paleta de cores, elas acabam servindo como uma espécie de divisão para uma situação. Então, pra mim, o vermelho representa a narrativa ficcional do Nameless, o azul retrata o palpite do Imperador Shin, e o verde seria justamente as lembranças com alto grau de emoção. E finalmente, quando nos é revelada a verdade, a cor dominante, principalmente nas vestes dos personagens, é justamente o branco. Sinceramente, eu achei essa escolha de um simbolismo muito legal. Como eu exemplifiquei lá atrás com a atuação da Flying Snow, todas essas versões possuem mais ou menos grau algum fundo de verdade. De fato, a Flying Snow feriu o Brooksword, e de fato ambos se amavam ao ponto de darem suas vidas um pelo outro. Então usar o branco, que é a mistura de todas as cores, como a cor que representa a verdade, foi uma escolha extremamente assertiva. E ainda tem outros elementos envolvendo as cores que são a la Francis Ford Coppola. Toda vez que o Nameless vai supostamente lutar mortalmente com alguém, suas vestes ficam com esse tom escuro. E nesse filme pode ser interpretado que essa é uma paleta que representa perigo. E sabendo disso, qual é a cor predominante nos domínios do Imperador Shin? Justamente a mesma que o Nameless usa quando quer representar o perigo. Essa analogia ainda ganha mais força no final, quando ele decide sacrificar pelo ideal do Brooksword. As flechas que finalizam o Nameless também se utilizam dessa mesma coloração. E essas decisões estéticas, em conjunto com a trilha sonora eficiente e com a fotografia impecável, faz com que esse filme seja um espetáculo audiovisual. Sério, a fotografia desse filme é tão boa que várias cenas poderiam virar facilmente um papel de parede. Mas então é isso, acho que eu já comentei tudo que me chamou a atenção nesse filme. Quem quiser reforçar alguma coisa no comentário, dar outras perspectivas, questionar, indagar, fiquem à vontade, acho que vai ser bem legal conversar, debater sobre esse filme. Meu nome é Odd e fim da transmissão.